Quando um grande mestre convidou uma mulher simples para jogar xadrez como uma brincadeira, ele esperava uma diversão fácil para sua audiência abastada. Mas o que aconteceu a seguir não apenas silenciou a sala. Isso destruiu tudo o que ele acreditava sobre superioridade, respeito e o verdadeiro espírito do jogo. Os lustres de cristal lançavam sombras dançantes pelo chão de mármore enquanto Dolly limpava metodicamente cada peça de xadrez nas mesas ornamentadas. O clube de xadrez exclusivo zumbia com sua atividade noturna habitual. Patronos ricos discutiam estratégias enquanto tomavam vinhos caros, suas vozes ecoando pelo salão de teto alto com a confiança que só o dinheiro pode comprar. Dolly era invisível ali há 3 anos. Ela observava essas pessoas tratarem o xadrez como um símbolo de status, exibindo suas classificações e associações como joias. Eles citavam nomes de jogadores famosos que haviam conhecido, vangloriavam-se de sessões de treinamento caras e menosprezavam qualquer um que não pertencesse ao seu círculo de elite. Cuidado com esse tabuleiro. Ele vale mais que seu salário mensal, um membro disse a ela uma vez. Dolly apenas assentiu e continuou limpando, sabendo que a beleza do xadrez não tinha nada a ver com o preço das peças. Ela cresceu amando o jogo no pequeno apartamento de sua avó, jogando em um conjunto de plástico comprado na loja da esquina. Sua avó lhe ensinou que o xadrez era sobre a mente, não o dinheiro, sobre estratégia, paciência e respeito pelo adversário. Mas aquele lugar transformara seu amado jogo em algo feio. Foi exatamente por isso que ela aceitou aquele emprego. Todos os dias, ela via essas pessoas zombarem de tudo o que ela considerava sagrado sobre o xadrez. Eles analisavam partidas que mal entendiam, criticavam jogadas feitas por mestres muito melhores que eles, e, pior de tudo, descartavam qualquer um que não se encaixasse em sua definição estreita de quem merecia jogar. Os funcionários nem deveriam tocar nas peças, ela ouviu uma mulher dizer uma vez. Eles podem não entender o quão delicadas são. Dolly mordeu a língua naquele dia, como em todos os outros. Mas, no fundo, um fogo ardia. Ela sabia mais sobre estratégia de xadrez do que a maioria das pessoas naquela sala jamais sonharia em saber. Ela estudava o jogo religiosamente, não por troféus ou classificações, mas porque amava genuinamente a arte pura do xadrez. Aquela noite parecia diferente, de alguma forma. O ar estava carregado de expectativa enquanto os membros se preparavam para a exibição de caridade mensal. Era sempre a mesma rotina. Doadores ricos se reuniam para assistir demonstrações e se sentirem bem com suas contribuições dedutíveis de impostos. Enquanto Dolly arrumava cadeiras ao redor da mesa de demonstração principal, ela notou ele atravessando a sala como se fosse o dono do lugar. Marcus Cromwell, o orgulho e a alegria do clube, um verdadeiro grande mestre que se mudara para lá 2 anos antes e imediatamente se tornara o troféu celebridade deles. Marcus era tudo o que Dolly desprezava no mundo moderno do xadrez, arrogante, condescendente e obcecado por sua própria reputação. Ela o observara humilhar jogadores mais fracos por esporte, fazendo piadas sobre suas jogadas enquanto uma audiência de psicofantas ria junto. Xadrez é sobre inteligência, ele declarou uma vez durante uma palestra. Algumas pessoas simplesmente não nasceram com a capacidade mental para entender verdadeiramente este jogo. Não é culpa delas, realmente. É apenas a natureza. A maneira como ele disse isso, com aquele sorriso presunçoso e aqueles olhos frios, fez o estômago de Dolly revirar, mas ela continuou esfregando o chão, invisível como sempre. Naquela noite, Marcus vestia seu terno caro de costume e aquele sorriso insuportável que sugeria que ele estava prestes a se divertir às custas de outra pessoa. Mal sabia ele que seu jogo favorito estava prestes a lhe ensinar uma lição de humildade que nenhum dinheiro poderia comprar. O evento de caridade estava a todo vapor quando Marcus decidiu que era hora de seu passatempo favorito, humilhação pública disfarçada de entretenimento. Os doadores já haviam contribuído generosamente. O vinho fluía livremente, e a atmosfera estava propícia para o que ele considerava uma demonstração educacional. Senhoras e senhores, Marcus anunciou, sua voz cortando a conversa como uma faca. Esta noite, pensei que poderíamos nos divertir um pouco com uma lição improvisada sobre os níveis de mestria no xadrez. A multidão se reuniu ao redor, seus rostos iluminados com expectativa. Eles adoravam ver Marcus em ação, especialmente quando ele estava prestes a demonstrar sua superioridade sobre alguma vítima desavisada. Dolly continuou limpando as mesas próximas, tentando permanecer invisível, mas algo no tom de Marcus a fez pausar. Ela aprendera a reconhecer aquela inflexão particular. Significava que alguém estava prestes a ser humilhado para a diversão da multidão. Vejam, Marcus continuou, gesticulando grandiosamente, existem hierarquias naturais no xadrez, assim como na vida. Algumas pessoas nascem para serem mestres. Outras, ele deixou seus olhos varrerem a sala teatralmente, bem, outras têm propósitos diferentes. Seu olhar pousou em Dolly, e aquele sorriso cruel se espalhou por seu rosto como óleo na água. Você aí, ele chamou, apontando diretamente para ela. Sim, você, a faxineira. Qual é o seu nome?
Todas as cabeças na sala se voltaram para Dolly. Ela sentiu os olhares como alfinetadas na pele, mas manteve a expressão neutra. Dolly, senhor, respondeu ela. Perfeito. Diga-me, Dolly, você sabe jogar xadrez? A pergunta pairou no ar como uma armadilha pronta para disparar. Dolly podia sentir a diversão da multidão crescendo. Eles já estavam gostando do cenário para qualquer humilhação que Marcos tivesse planejado. Conheço as regras, senhor, ela respondeu calmamente. Marcos bateu as mãos com um deleite exagerado. Maravilhoso. Senhoras e senhores, que tal darmos a Dolly aqui uma chance de jogar contra um verdadeiro grande mestre? Apenas por diversão, é claro. A multidão murmurou sua aprovação, alguns já rindo da absurdidade da sugestão. Alguns comentários sussurrados chegaram aos ouvidos de Dolly. Isso deve ser rápido, coitada, ela não sabe no que está se metendo. Oh, eu não poderia, senhor, Dolly protestou, desempenhando seu papel perfeitamente. Estou trabalhando, e tenho certeza de que você tem coisas mais importantes a fazer. Bobagem, Marcos interrompeu, claramente saboreando o momento. Considere isso parte do entretenimento desta noite. Além disso, será educativo para todos aqui verem a diferença entre talento natural e, bem, entusiasmo. A multidão riu de seu insulto velado. Marcos gesticulou para a mesa de demonstração ornamentada no centro da sala, suas peças caras brilhando sob a luz do lustre. Vamos lá, não seja tímida. Prometo que serei gentil. Vamos fazer isso rápido. Não quero mantê-la afastada de seus deveres por muito tempo. Mais risadas ecoaram pela multidão. Dolly olhou ao redor para os rostos expectantes, para suas expressões presunçosas de entretenimento antecipado. Essas pessoas haviam como nada mais do que uma fonte de diversão, uma maneira de se sentirem superiores. Aquele fogo familiar começou a queimar em seu peito. Está bem, senhor, ela disse, colocando de lado seus suprimentos de limpeza. Se você insiste. O conjunto de xadrez ornamentado brilhava sob o lustre de cristal enquanto Dolly tomava seu assento em frente a Marcos. As peças caras eram frias e pesadas em suas mãos, tão diferentes do conjunto de plástico desgastado onde ela aprendera a amar esse jogo. Mas xadrez era xadrez, independentemente de as peças serem esculpidas em marfim ou moldadas em plástico. Agora, então, Marcos anunciou para sua audiência cativa, vamos começar com uma lição simples sobre teoria de abertura. Dolly, você sabe o que é uma abertura? Quando você começa o jogo, ela respondeu simplesmente, sua voz não traindo nada do conhecimento ardente sob a superfície. Exatamente, Marcos sorriu condescendentemente. Muito bom. Agora, vou mostrar a todos como um mestre aborda a abertura em comparação com, bem, alguém sem treinamento formal. Ele gesticulou dramaticamente para o tabuleiro. A chave para a maestria no xadrez está em entender princípios que levam anos para desenvolver. Reconhecimento de padrões, compreensão posicional, consciência tática. Essas não são coisas que você pode simplesmente aprender observando. A multidão assentiu sabiamente, como se eles próprios possuíssem tal compreensão profunda. Vários membros se posicionaram para ter melhores vistas, seus celulares já em mãos para capturar o que presumiam seria uma demolição rápida e divertida. Primeiras damas, Marcos disse com uma cavalaria exagerada, indicando que Dolly deveria jogar com as brancas. Dolly moveu seu peão do rei 2 casas à frente, e 4. Uma escolha clássica, mas Marcos imediatamente aproveitou a oportunidade para palestrar. Sim, a mais básica das aberturas. Peão do rei para E4. Muito previsível. Vejam, todos, ele se dirigiu à multidão enquanto movia seu próprio peão para E5, os iniciantes sempre começam com os movimentos mais óbvios. Eles não desenvolveram a sofisticação para entender as sutilezas da teoria de abertura moderna. Dolly desenvolveu calmamente seu cavalo para F3, atacando o peão de Marcos. Padrão, sólido, sem destaque, exatamente o que todos esperavam de alguém do seu suposto nível. Marcos respondeu com cavalo para C6, e então lançou-se em outra mini-palestra. Observem como estou desenvolvendo com tempo, mantendo o controle central enquanto me preparo para ideias estratégicas mais complexas. Essa é a diferença entre jogar movimentos e entender xadrez. Os primeiros movimentos continuaram de forma clássica. Dolly jogou BB5, a abertura Rui Lopes. Era clássica, bem conhecida, o tipo de abertura que qualquer iniciante poderia tropeçar por acidente. Nossa, Marcos riu. Ela caiu acidentalmente na Rui Lopes. Que pitoresco. Claro, conhecer os primeiros movimentos de uma abertura é bem diferente de entender seus conceitos estratégicos mais profundos. Mas algo incomodava Marcos à medida que o jogo avançava. Os movimentos de Dolly, embora parecessem simples, eram precisamente corretos. Não apenas jogáveis, corretos. Suas peças se desenvolveram naturalmente.
Sua estrutura de peões permaneceu sólida, e ela não cometeu uma única imprecisão. Provavelmente apenas sorte de iniciante, ele disse a si mesmo. Afinal, os primeiros movimentos da maioria das aberturas eram bastante diretos. O verdadeiro teste viria no meio do jogo, quando complicações táticas surgissem e a compreensão posicional se tornasse crucial. Observem sua postura, ele sussurrou conspiratoriamente para os espectadores próximos. Completamente tensa. Ela não faz ideia do que está por vir. Mas se Marcos tivesse olhado mais atentamente, ele poderia ter notado que a aparente tensão de Dolly não era de nervosismo. Era de contenção. No movimento 15, o comentário condescendente de Marcos mudou de divertido para intrigado. Cada um dos movimentos de Dolly não era apenas correto. Eram o tipo de decisões precisas e baseadas em princípios que vinham de uma profunda compreensão do xadrez posicional. Interessante, ele murmurou, estudando o tabuleiro mais cuidadosamente do que pretendia. Ela não está cometendo os erros que eu esperava. A multidão começou a perceber algo diferente em seu tom. Onde antes ele estava jovial e desdenhoso, agora havia um toque de concentração em sua voz. Vários espectadores se inclinaram para frente, tentando entender o que estava acontecendo no tabuleiro. Dolly fez o roque na ala do rei com eficiência silenciosa. O movimento foi perfeitamente cronometrado. Não muito cedo, nem muito tarde. Sua torre entrou no jogo pela coluna F, e de repente Marcos percebeu que a posição de seu próprio rei não era tão segura quanto ele presumira. Isso é realmente muito bom, ele admitiu relutantemente, então rapidamente se corrigiu. Claro, até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Sorte de iniciante pode às vezes produzir movimentos decentes, mas sorte não explica 15 movimentos fortes consecutivos. Marcos se viu realmente pensando agora, calculando variações que não esperava precisar. Isso deveria ser um trabalho de demolição de 5 minutos, não um jogo de verdade. O próximo movimento de Dolly o paralisou. Ela jogou ND6, e de repente Marcos viu a armadilha em que estava caindo. Se ele tomasse o bispo dela em G4 como planejado, ela tinha F5, bifurcando seu rei e rainha. Como ela viu isso 3 movimentos antes. Ai! Marcos pigarreou, fingindo considerar suas opções enquanto sua mente corria. Claro, quando você joga contra uma oposição mais fraca, deve sempre ter cuidado para não subestimar as possibilidades táticas. A multidão estava ficando inquieta. Eles esperavam entretenimento, mas isso estava se transformando em uma verdadeira partida de xadrez. Vários membros sussurraram entre si, claramente confusos pela duração prolongada do que deveria ser uma exibição rápida. Ele está tendo problemas, uma mulher sussurrou para seu marido. Marcos ouviu o comentário e sentiu o calor subir em suas bochechas. Isso deveria ser seu momento de triunfo, sua demonstração de superioridade natural. Em vez disso, ele se viu genuinamente lutando contra uma faxineira que nem deveria saber o que era uma bifurcação. Dolly sentou-se calmamente à sua frente, sua expressão inalterada. Ela não estava se vangloriando ou se exibindo. Ela estava simplesmente jogando xadrez. Bom xadrez. Um xadrez devastadoramente bom. Ela deve ter estudado, Marcos murmurou mais para si mesmo do que para a multidão. Provavelmente esteve observando jogos aqui, pegando pedaços e pedaços. Mas, no fundo, ele estava começando a perceber que o que ele estava testemunhando não era conhecimento copiado ou suposição de sorte. Isso era pura compreensão de xadrez, do tipo que não podia ser fingido ou tropeçado acidentalmente. Quando o próximo movimento de Dolly criou uma fraqueza sutil de peão em sua posição, uma tão leve que a maioria dos jogadores nem notaria, mas tão permanente que assombraria a posição pelo resto do jogo, Marcos finalmente entendeu. Ele não estava jogando contra uma faxineira que por acaso sabia xadrez. Ele estava jogando contra um mestre. A sala ficou completamente silenciosa. O que começou como um entretenimento casual se transformara em algo que nenhum deles esperava, uma verdadeira batalha de xadrez. Marcos olhou para o tabuleiro, gotas de suor se formando em sua testa enquanto percebia toda a extensão de sua situação. Dolly o estava superando metodicamente pelos últimos 10 movimentos, e agora a posição estava se tornando crítica. Cada peça que ela movia servia a múltiplos propósitos. Cada avanço de peão criava ameaças ocultas. Isso não era sorte ou cópia. Isso era arte. Ela é muito boa para alguém que apenas conhece as regras, sussurrou o Dr. Patterson, um dos jogadores mais fortes do clube. Marcos parece preocupado. Marcos estava mais do que preocupado. Ele estava genuinamente lutando por sua vida no tabuleiro. A mulher à sua frente se revelara uma jogadora de profundidade extraordinária, alguém que entendia o xadrez em um nível que rivalizava com o dele. A posição atingiu seu clímax quando Dolly levantou sua rainha. Marcos prendeu a respiração, rezando para que ela não visse a combinação devastadora que estava à espreita na posição. Certamente, ninguém poderia identificar algo tão complexo, tão profundamente escondido.
Dolly jogou QD6 para H2, cheque. O movimento atingiu o tabuleiro com a força de um trovão. O rei de Marcos estava subitamente em xeque, mas mais do que isso, ele podia ver toda a combinação se desdobrando diante de seus olhos como um pesadelo. Se ele movesse seu rei para F1, ela tinha RxH1+, seguido de checkmate. Se ele bloqueasse com seu cavalo, ela o tomaria e ainda teria mata em 3 movimentos. Não, ele sussurrou, estudando o tabuleiro desesperadamente. Isso não é. Ela não pode ter. Mas ela tinha. A combinação era impecável, imparável, brilhante. Marcos caminhara diretamente para uma rede de mate tão sofisticada que nem ele a vira chegando até que fosse tarde demais. Os espectadores começaram a entender o que estava acontecendo. O queixo do Dr. Patterson caiu enquanto ele traçava a sequência forçada. Isso é realmente brilhante, ele disse em descrença. Ela encontrou o mate forçado. Marcos tentou uma última defesa desesperada, movendo seu rei para G1, mas a resposta de Dolly foi imediata e implacável. RxH1+ e Q2 foi forçado. Então QG1+ levou seu rei de volta. Quando a poeira baixou, ela capturaria sua rainha com cheque e o deixaria completamente perdido. Eu abandono, Marcos disse baixinho, sua voz mal audível. As palavras pairaram no ar como fumaça. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O grande Marcos Cromwell, seu grande mestre premiado, seu símbolo de superioridade intelectual, acabara de ser completamente derrotado pela mulher que eles pagavam para limpar seus pisos. Dolly estendeu a mão por cima do tabuleiro e ofereceu a mão. Bom jogo, ela disse simplesmente. Enquanto Marcos apertava sua mão, seu rosto ardendo de vergonha e confusão, um pensamento ecoava em sua mente. Quem era essa mulher? Onde ela aprendera a jogar xadrez assim? E como ele estivera tão completamente, absolutamente errado sobre tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Toda a visão do mundo deles acabara de ser virada de cabeça para baixo por uma mulher quieta em uma blusa simples que entendia o xadrez melhor do que qualquer um deles jamais entenderia. O silêncio se prolongou até que finalmente o Dr. Patterson encontrou sua voz. Esse foi um xadrez extraordinário. Onde você aprendeu a jogar assim? Dolly se levantou lentamente, sua expressão permanecendo calma apesar da magnitude do que acabara de ocorrer. Sempre a meio jogo, ela disse simplesmente. Minha avó me ensinou quando eu era pequena. Mas aquela combinação, Marcos gaguejou, ainda tentando processar sua derrota. A maneira como você construiu aquela posição, isso é compreensão de nível de mestre. Pela primeira vez naquela noite, a expressão de Dolly suavizou-se ligeiramente. Xadrez não é sobre dinheiro, status ou clubes sofisticados, ela disse calmamente. É sobre a beleza do jogo em si, a maneira como as peças trabalham juntas, as soluções elegantes escondidas em posições complexas. Ela gesticulou ao redor da sala opulenta. Trabalho aqui porque amo estar perto do xadrez, mesmo que eu desprezo o que este lugar representa. Vocês todos transformaram algo puro e bonito em uma ferramenta para se sentirem superiores aos outros. Marcos sentiu o peso de suas palavras. Cada comentário cruel que ele fizera. Cada vez que ele descartara alguém como não sendo material para xadrez, cada momento em que usara sua habilidade para humilhar em vez de ensinar, tudo voltou como uma enxurrada. Eu pensava que xadrez era sobre provar que você é melhor que outras pessoas, ele admitiu, sua voz pequena. Mas vendo você jogar, você não estava tentando me envergonhar. Você estava apenas jogando lindamente. Dolly assentiu. Xadrez nos ensina humildade se permitirmos. Cada jogo é uma chance de aprender algo novo, independentemente de quem você está enfrentando. A multidão permaneceu atonita, suas preconcepções destruídas. Alguns pareciam envergonhados, outros simplesmente perplexos com o que haviam testemunhado. Talvez, Marcos disse baixinho. Você pudesse me ensinar algo sobre o verdadeiro espírito do xadrez algum dia. Dolly sorriu pela primeira vez naquela noite. Eu gostaria disso, ela disse. Afinal, nunca somos velhos demais para aprender. Histórias como a de Dolly nos lembram que sabedoria e talento muitas vezes se escondem nos lugares mais inesperados. Na próxima vez que você conhecer alguém novo, lembre-se de que pode estar diante de um mestre cuja genialidade você nunca notou. O que essa história lhe ensinou sobre julgar os outros? Você já subestimou alguém que o surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Se histórias como esta o inspiram a olhar além das aparências e encontrar o extraordinário no comum, considere se inscrever para mais contos que desafiam como vemos o mundo. Porque às vezes as lições mais poderosas vêm das vozes mais silenciosas.